A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o missionário Rafael Pessoa, e é com muita alegria e gratidão a Deus que iniciamos agora este curso especial, Fundamentos da Doutrina Pentecostal. Um estudo baseado na Palavra de Deus, na visão bíblica e fiel da Assembleia de Deus, voltado para todos aqueles que desejam crescer espiritualmente, compreender a fé pentecostal e viver uma vida cheia do Espírito Santo. Hoje nós vamos caminhar juntos pelos 4 pilares principais da doutrina pentecostal: a santificação, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais e o arrebatamento da igreja. Esses fundamentos são como colunas espirituais que sustentam a vida de todo cristão cheio da presença de Deus. E ao final, quero agradecer você que semeou e investiu na Rádio Rafa, a voz da fé, porque através da sua vida e da sua oferta, nós seguiremos mais adiante, pregando o Evangelho e ganhando almas para Jesus. Mas agora, abra o seu coração, porque Deus vai falar profundamente contigo. Vamos começar pelo primeiro pilar, a santificação. A santificação é o processo de separação do pecado e de consagração total a Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificar-se é mais do que evitar o pecado. É buscar viver de forma que agrade ao Senhor em tudo. É purificar o coração, os pensamentos e as atitudes. Quando nos aproximamos de Deus em oração e deixamos o Espírito Santo moldar o nosso caráter, começamos a refletir a imagem de Cristo em nós. A santificação é diária. Não acontece de uma vez só. É um caminhar constante, onde a cada dia o crente decide se afastar das obras da carne e se revestir das virtudes do Espírito. É o Espírito Santo quem nos dá força para vencer o pecado, para dizer não ao mundo e sim à vontade de Deus. Por isso, o verdadeiro pentecostal vive em vigilância, oração e humildade, porque sabe que sem santidade ninguém verá o Senhor. Hoje o Espírito Santo está te chamando para renovar o compromisso de viver uma vida santa. Deixar para trás tudo aquilo que te afasta da presença de Deus e decidir caminhar com pureza, com fidelidade e com temor. Santificação é o primeiro passo para todo aquele que deseja ser cheio do Espírito Santo. Sem santificação, não há poder espiritual verdadeiro. E é exatamente isso que nos leva ao segundo pilar da doutrina pentecostal: o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma das promessas mais gloriosas deixadas por Jesus à sua igreja. Em Atos 1:8 ele disse: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O batismo no Espírito não é apenas uma emoção, mas uma experiência real e transformadora. É o revestimento de poder que capacita o crente para testemunhar, evangelizar, pregar e viver uma vida de vitória espiritual. Na Assembleia de Deus, cremos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O crente é salvo quando aceita Jesus, mas é batizado com o Espírito quando é cheio de poder do alto. E o sinal inicial dessa plenitude é o falar em novas línguas, conforme o Espírito concede. O batismo com o Espírito Santo traz ousadia, autoridade e comunhão mais profunda com Deus. O cristão passa a sentir mais a presença divina, a orar com mais fervor, a interceder com poder e a viver em obediência à voz do Espírito. Esse poder não é para exibição, é para serviço. Quem é cheio do Espírito Santo é transformado em servo, em instrumento nas mãos de Deus para alcançar vidas. E se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, saiba: essa promessa é para você também. Atos 2:39 declara: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Basta buscar com sinceridade, com coração quebrantado e fé viva. O Espírito Santo continua sendo derramado sobre todo aquele que crê e se entrega inteiramente ao Senhor. Agora chegamos ao terceiro pilar: os dons espirituais.
Os dons são manifestações do Espírito Santo na vida do crente para a edificação da igreja. Eles não são talentos humanos, mas capacidades sobrenaturais dadas por Deus. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala sobre 9 dons espirituais: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Cada dom tem uma função e um propósito. O Espírito Santo distribui conforme quer, e cada dom é uma ferramenta para que a igreja cresça e seja edificada. Os dons não são brinquedos espirituais, são armas de edificação, consolo e orientação. Um crente cheio do Espírito Santo deve buscar os dons, mas também deve buscar maturidade para usá-los com amor, humildade e discernimento. A igreja de hoje precisa voltar a valorizar os dons espirituais. Muitos têm se afastado dessa dimensão sobrenatural do Evangelho, mas o mesmo Deus que operava no passado continua operando hoje. A manifestação dos dons é um sinal de que o Espírito Santo está ativo, vivo e atuante no meio da igreja. Mas lembre-se, os dons devem sempre estar submetidos à vontade de Deus e à direção do Espírito. Aquele que busca os dons deve também buscar o fruto do Espírito, porque sem amor, nenhum dom tem valor. Peça a Deus para usar você. Peça os dons para edificar vidas, para consolar corações, para curar feridos e anunciar as boas novas com poder. Não tenha medo de ser usado. Apenas se entregue e o Espírito Santo fará o resto. E agora, chegamos ao quarto e último pilar deste curso: o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é a bendita esperança dos salvos. É o momento em que Jesus voltará para buscar a sua igreja fiel, aqueles que perseveraram até o fim, que guardaram a fé e viveram em santificação. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse evento será repentino, glorioso e inevitável. Não haverá aviso, não haverá tempo para arrependimento de última hora. Por isso, o cristão pentecostal vive em vigilância e prontidão, aguardando o som da trombeta. A esperança do arrebatamento nos move a permanecer firmes, a não nos conformarmos com o mundo, a mantermos a fé viva e os olhos fixos no céu. Quem tem essa esperança se purifica a si mesmo como Cristo é puro. O arrebatamento não é uma história simbólica, é uma promessa real, literal e breve. Jesus voltará. E voltará para buscar uma igreja santa, cheia do Espírito Santo e fiel à palavra. Por isso devemos viver cada dia como se Jesus fosse voltar hoje, porque a qualquer momento ele pode vir. E agora, ao concluir este primeiro curso, eu quero te agradecer de coração. Você que adquiriu este curso, você que semeou com amor e fé na Rádio Rafa, a voz da fé, saiba que a sua semente é preciosa diante de Deus. Cada real que você investiu aqui é uma semente plantada na obra missionária. Graças à sua oferta, nós podemos seguir mais adiante pregando o Evangelho, levando esperança, orando por vidas e ganhando almas para o reino de Deus. A Rádio Rafa é uma ferramenta de salvação, e você faz parte dessa história. Enquanto você aprende e cresce espiritualmente, o Evangelho está sendo pregado, e o nome de Jesus está sendo exaltado. Que Deus te abençoe abundantemente por ter acreditado e contribuído com este ministério. Continue conosco nos próximos cursos da Escola Pentecostal da Rádio Rafa, onde vamos mergulhar ainda mais fundo na Palavra de Deus e fortalecer nossa fé para os dias difíceis que vivemos. E lembre-se, santificação, batismo no Espírito Santo, dons espirituais e a esperança do arrebatamento. Esses são os fundamentos que mantêm o crente firme até a volta de Cristo.
Que o Senhor te cubra com graça, poder e unção. Que o Espírito Santo continue te guiando e renovando as tuas forças. E que você jamais se esqueça: Jesus está voltando, e é tempo de viver cheio da presença de Deus. Eu sou o missionário Rafael Pessoa, e te agradeço por caminhar conosco nesta jornada de fé. Continue ligado na Rádio Rafa, a voz da fé, porque juntos iremos mais adiante, pregando o Evangelho e ganhando almas para o Senhor Jesus. Deus te abençoe, e até o próximo curso, em nome de Jesus. Amém.